Fala pessoal, tudo bem? Como vão todos? James Podivosto mais uma vez com vocês, sumido por algum período porque, como vocês podem ver, o meu plano de fundo, o meu cenário mudou. A gente estava mudando o nosso espaço aqui da nossa empresa e hoje, aproveitando essa mudança e esse vídeo, a gente vai passar por um tema que tem sido muito corriqueiro e que a gente tem recebido muitos pedidos para fazer um vídeo e criar um conteúdo a respeito, que são sobre os computadores baratos gamer que rodam tudo. Será? Vem pro vídeo que a gente vai falar sobre alguns tópicos e levantar algumas questões. Então pessoal, como vocês puderam acompanhar aí no próprio título do vídeo, né? Nós aqui da empresa temos recebido vários pedidos, né? Seja via WhatsApp, via e-mail, as nossas redes sociais, falando sobre computadores baratos, gamer e que rodam tudo, né? E que valor seria esse valor, que é o valor que mais tem aparecido aqui para nós? Na casa dos R$ 1.500 a R$ 2.000, certo? Então a gente, após conversar bastante aqui, eu e o meu sócio Luiz, a gente falou, cara, vamos dar uma analisada. E o que a gente acredita que tem criado esse boom dos computadores de R$ 1.500 a R$ 2.000? Logicamente, nós respeitamos todos os canais de comunicação, principalmente no YouTube, as mais diversas lojas, até porque a gente compra de muitas dessas lojas, mas eles têm criado um conteúdo que tem criado um certo hype negativo no nosso ponto de vista, né? Obviamente que tem público e público, certo? Agora, falar que um computador de R$ 2.000 no atual momento, no nosso atual cenário, rodar tudo, principalmente jogos, é um pouco complicado. É um levantamento que, na nossa opinião, não é muito técnico. É mais um levantamento para as empresas venderem os seus produtos. Então a gente acabou criando aqui alguns tópicos muito interessantes e algumas abordagens, que seriam algumas perguntas, né, a respeito, que o pessoal geralmente fala conosco, liga para nós, como eu mencionei anteriormente, né? Então a gente vai para algumas coisas que a gente precisa pensar. Esses PCs para jogos, né? O cliente ele pensa em atuar em qual taxa de quadros? 30, 60, 120, 144? Qual resolução? 1080p, 2.5K, 4K? Em alguns casos e alguns vídeos, HD, que ainda é um formato que o pessoal continua usando, mas que na nossa opinião já é um formato que praticamente está em desuso, até porque a gente hoje já fala sobre formatos 8K. Então pessoal, pensando no cenário, vamos colocar aqui, tá? A gente vai manter como padrão o 1080p, que é o Full HD, tá certo? Daí a gente vai manter isso como padrão e a gente, por se tratar de um computador de baixo custo que roda tudo, então a gente tem até que deixar de lado as taxas mais altas de quadros. A gente vai trabalhar na linha de raciocínio dos 60 frames, certo? Então a gente vai deixar de lado os 120, os 144 e os 240, que para um computador nesse valor é impossível, na nossa opinião técnica, de alcançar. Obviamente nós temos alguns jogos, né, que são exceção, mas falando dos jogos mais atuais, né, os que são os jogos mais hypes do momento, honestamente, essa máquina não vai conseguir suportar, tá certo? Então, o que é a gente já passou sobre essa questão de qual é a necessidade, qual a taxa de quadros. Então, a gente vai manter padrão o 1080, o Full HD a 60, e daí a gente passa para um outro ponto, que você vai imaginar a taxa de 60 quadros em Full HD. E a maioria das pessoas que procuram hoje os setups gamer, na sua grande maioria, são streamers. Não streamers profissionais, acabam criando seus conteúdos, seus canais na internet, seja YouTube, Facebook, Twitch, enfim. Independente da plataforma,
você vai precisar de um software, que geralmente o mais usado é o OBS, né? Porque é um software gratuito. E o OBS, por si só, vai consumir recursos. Então você imagina um computador de R$2.000 para você fazer uma live com estabilidade de 60 quadros em Full HD por R$2.000. Vocês acham que essa possibilidade existe? Deixo aqui a pergunta, porque no final a gente vai falar tudo sobre essas questões. Então a gente tratou, até comentar sobre a questão das metas, né, o que a pessoa precisa. Né? Então o que aconteceu, pessoal? Eu aproveitei aqui o site da Pichau, tá? E eu deixei aqui um monte do seu PC, porque ajuda bastante, né, a gente a ter uma noção do que seria um computador viável para o momento, né, para o cenário, por exemplo, dessa questão da criação de conteúdo, que na sua grande maioria é muito grande. A gente montou uma configuração aqui, nossa, que a gente achou, tá certo? E a gente pegou um computador de uma empresa, certo? E essa empresa montou uma configuração com um setup muito abaixo do necessário. Por exemplo, com Athlon 3200G, que é um processador de apenas 2 núcleos e 4 threads, então impossível de se criar conteúdo, fazer live stream, certo? Outro detalhe, tá, pessoal? O 3000G é um processador com gráficos integrados. É sem placa de vídeo esse equipamento, tá certo? Uma placa de vídeo Asus 320M, 8 GB de memória RAM, com 2 módulos de 4, uma fonte de 550 e um gabinete, obviamente, para poder acomodar esses equipamentos. Segundo a matéria que eu peguei, esse equipamento está na faixa de R$2.000, tá certo? E não no momento atual, tá? Eu até estou pegando a matéria que foi no final de 2020, então nós já estamos, né, no dia 28/9/2021 na gravação desse vídeo. Então percebe-se que provavelmente esse setup hoje é praticamente impossível de estar por esse preço, tá certo? Então o que aconteceu? Para nós, esse setup não vai ser viável. Pode ser talvez para um Dota, para um CS, para talvez um Free Fire, né, para rodar o emulador, talvez um PUBG Lite. Mas se a pessoa for parar para pensar, eu vou criar um conteúdo, eu vou fazer uma stream, é praticamente impossível. Daí a gente montou uma configuração que nós achamos interessante, tá certo? Mas que está muito longe desse valor, tá? De R$2.000, tá certo? A gente não colocou aqui o frete. Esse valor que nós estamos passando para vocês é à vista, tá? Isso é no site da Pichau, lembrando, tá certo? O valor dele à vista ficou em R$ 3.052,76, tá certo? E daí a gente colocou um Ryzen 3200G, que já é um quad-core, então ele tem 4 núcleos e 4 threads, então quer dizer que você já tem um processador com um pouco mais de folga para poder estar trabalhando, trabalha com frequência base de 3.6 e 4.2 no boost, certo? Obviamente ele já vem com um cooler box, é um processador que vai conseguir suprir, na verdade um sistema de resfriamento que vai conseguir, né, resfriar esse processador. Uma placa-mãe Asus Prime A320, né, um chipset A320 que é o mais de entrada, né, não que seja impossibilitado de alguns upgrades, mas é uma placa limitada. Colocamos aqui 8 GB de memória RAM, que hoje para os gamers atuais já tá ali no limite, que o ideal hoje são 16 GB para a maioria dos jogos, né? Colocamos um SSD da Team Group de 128 GB, tá? Para armazenamento de sistema operacional, no caso Windows, um HD de 1 TB da Toshiba, um gabinete Mancer de vidro temperado, até um gabinete bacana, e uma fonte da Mancer Thunder de 400 watts. Tá, pessoal? Então aqui, outro detalhe, por exemplo, SSD, HD, as memórias, placa-mãe e fonte, nós fomos nos equipamentos mais baratos que tinham no site da Pichau. A gente não escolheu, por exemplo,
os mais comuns, os mais famosos do mercado, né? Mas enfim, esse conjunto, né, até porque o 3200G trabalha com 45 watts a 65 watts de TDP, então por ter vídeo integrado, já não ter a placa de vídeo, automaticamente essa fonte vai conseguir atender a esse setup. Então, pessoal, esse seria no nosso pensamento, 60 quadros, 1080p, para o multitarefa no caso, você vai estar streamando, vai estar com o jogo aberto, você já tem o seu sistema operacional consumindo recursos no fundo, seria, na nossa opinião, o mínimo, tá? O mínimo. Lembrando que vídeo integrado, esse setup, tá, pessoal, tá sem uma placa de vídeo. Então, assim, na nossa concepção, é um valor mínimo hoje seria de pelo menos R$ 3.050 sem placa de vídeo, tá certo? Então, pessoal, como eu comentei antes, é muito complicado a gente poder analisar esse setup e dizer para o nosso cliente que esse setup seja o setup ideal, tá certo? O setup que o pessoal vem até a nossa loja, tá, pessoal? Até a Arte, redes, computadores. Obviamente que existem várias demandas, lembrando mais uma vez, mas para o cenário, qual é o cenário que eu comentei no início do vídeo? 60 fps, 1080 Full HD, para lives, certo? E para jogos mais atuais. Então é praticamente impossível. Então a gente não acrescentou aqui o valor de uma placa de vídeo, vamos colocar uma 1050 Ti. Uma 1050 Ti aqui acrescentaria no mínimo R$1.000 esse orçamento. Então R$4.000 já seria o mínimo para poder atender a essa demanda recorrente que vem até a nossa empresa. Então, não acredite nessa proposta, tá certo? Obviamente, tá, pessoal, que a gente está falando de um cenário específico, tá? Obviamente que pode acontecer de outro tipo de consumidor atender, beleza, estamos falando de um cenário específico, tá certo? Então, não acredite nessa proposta para quem tem esse tipo de cenário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais breve possível. A gente tenta ser o mais breve, mas fica muito difícil a gente conseguir colocar tudo que a gente precisa falar, as pautas que a gente precisa fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que curtam, compartilhem, passem adiante, se inscrevam, ajudem o nosso canal a crescer, porque a gente, desde o começo, a gente tenta ser o mais transparente. E eu sempre tenho colocado, essas empresas que colocam isso, esse marketing, esse merchandising, é para vender. Eles precisam vender, tá certo? Então, a gente vai deixar um card aqui em cima no final do vídeo, que o pessoal da Adrenaline criou um conteúdo legal, eles têm muito aparato, várias bancadas, e eles provaram o que a gente está falando, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu!